bem? Meu nome é Darranda Coelho Nascimento, sou o autor principal do estudo intitulado Reflexões sobre Viés de Publicação, um guia para praticantes de estatística sobre o uso inapropriado do coeficiente de correlação em ciências da saúde. Temática que nós vamos apresentar de atividade física e saúde, que é a parte da comunicação oral, um presente 10º congresso aí do CONCREF, que é o Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região. Bem, o presente estudo ele aborda algo muito importante, que é simplesmente sobre as publicações nessa temática de atividade física e saúde. Muitos dos papers da educação física utilizam testes comumente aí reconhecidos como correlação de Pearson, que é um teste paramétrico, e de Spearman, que é um teste não paramétrico. Esses são testes importantes que eles avaliam a força de correlação, a parte de direção entre duas variáveis. Então, quando as duas variáveis ela têm uma forte correlação, ela pode ser representada como uma correlação perfeitamente negativa ou positiva. E quanto mais perto de zero, mais fraca é a correlação e a força de direção entre essas duas variáveis. No entanto, algo importante que deve ser citado, principalmente para o jovem pesquisador, é que esse teste de correlação em si ele só avalia a correlação e não implica em relação de causa e efeito, até porque deve ser considerado o efeito de outras variáveis de confusão ou covariáveis que têm um efeito muito importante sobre a variável principal, que é a variável dependente. Tudo bem? Então, assim, outro fator importante que deve ser comentado sobre os testes de correlação, Pearson e Spearman, paramétrico e não paramétrico, respectivamente, é que os dois eles possuem suposições. Por exemplo, os dois eles podem ser aplicados para variáveis contínuas ou discretas, que são quantitativas. No entanto, quando não há normalidade bivariada, ou seja, dentre as duas variáveis, uma eu tenho valores discrepantes ou outliers, o teste mais adaptado e com robustez aos dados é a correlação de Spearman, que é um teste não paramétrico. Então, assim, é muito importante considerar isso, porque ao utilizar um teste sem robustez e com poder adequado para os dados, não tem muita aderência aos dados, isso pode fazer com que o jovem pesquisador ele caia no erro do tipo 1, ou seja, verificar uma correlação significativa quando ela, na verdade, não existe. E aí a gente entra em algo importante que se chama viés de publicação. O viés de publicação é quando os resultados da publicação são baseados na direção ou achados significativos, quando na verdade não deveriam ser. Isso é um problema, pois acaba que o jovem pesquisador ele pode ser. Isso é uma prática questionável na pesquisa científica, tudo bem? De forma intencional, somente reportar os dados significativos. Isso é grave, isso é uma prática questionável aí na pesquisa científica. Então, assim, o objetivo do presente estudo ele será abordar os dois testes de coeficiente de correlação, Pearson e Spearman, paramétrico e não paramétrico, respectivamente, e sugerir recomendações para os praticantes de estatística na área de ciência da saúde, para a utilização segura e adequada dos dados antes da publicação. E a hipótese é que haverá uma correlação significativa entre a idade fisiológica que foi utilizada nesse estudo e a pressão arterial sistólica. Bem, o estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Católica de Brasília. 90 idosas participaram do estudo, então elas foram selecionadas ali por conveniência. Coletamos ali algumas informações importantes, inclusive sobre medicamento utilizado pelas mesmas, tudo bem? Elas foram submetidas ali ao teste de esforço e no teste de esforço nós coletamos também outras informações importantes que, juntamente com os medicamentos, elas são utilizadas para calcular a idade fisiológica. Sim, hoje já tem como calcular a idade fisiológica, ok? E a idade fisiológica foi demonstrada recentemente em um artigo que é a melhor preditora para a causa de mortalidade quando comparada com a idade cronológica. Então, como também na teste de correlação, eu tenho que verificar que há uma relação linear entre duas variáveis, a pressão arterial sistólica ela foi utilizada aí como a segunda variável. E a mesma também é um importante preditor para a morbidade cardiovascular e mortalidade. Os dados eles foram analisados no SPSS e o GraphPad também foi utilizado para realizar ali os gráficos. E um ponto de corte ali de um valor menor ou igual a 0,05 foi utilizado como nível de significância adotado aí no nosso estudo. Bem, para avaliação aí de umas suposições fundamentais antes da aplicação do teste, certo? Nós temos aí dois testes importantes de normalidade, como o Gorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, que são disponíveis ali no programa SPSS. Só que o Shapiro-Wilk ele é bem superior, estatisticamente falando, ele apresenta mais um poder superior quando comparado com o Gorov e Smirnov, tudo bem? Principalmente quando há um dado aí acima de 90 idosas, tá? Ou mais.
E nós verificamos que no teste de normalidade, somente a pressão arterial sistólica apresentou normalidade. O IBTE, que é a idade fisiológica, não. Então, uma suposição já foi violada. Qual é? É normalidade bivariada. Então, o teste mais adequado para esses dados é a correlação de Spearman, que é um teste não paramétrico. E aí que vem do viés de publicação. O pesquisador ele pode ficar tentado a realizar a correlação de Pearson. É um teste que não apresenta robustez ao dado, não é certo? Ele não tem muita aderência. E quando você roda, os dois eles têm uma relação fraca, uma correlação fraca, mas só a correlação de Pearson ele dá uma diferença significativa, porque ele não é robusto o suficiente a um valor discrepante, ao outlier. Já a correlação de Spearman, que é o teste mais adequado ao dado, porque ele violou uma suposição, a correlação é fraca, mas a diferença não é significativa. E aí vem uma das críticas importantes, né? A reflexão para o jovem pesquisador. Pearson ou Spearman? Eis a questão. Já que o viés de publicação acontece quando os dados, os resultados da publicação, eles são baseados na direção ou achado significativo. Isso, mais uma vez, é uma prática questionável na pesquisa. Por isso que a utilização do teste adequado é fundamental, tudo bem? Então, assim, independente da sub-área da atuação do profissional, a gente deve lembrar que muitas das decisões práticas elas são pautadas à luz da evidência científica. Então, assim, logo, o teste ele tem que ser adequado aos dados. Então, nós, como consumidores da pesquisa, editores de periódicos científicos, de congressos, como o Concref, nós devemos estar atentos a isso, certo? E não ficar atento à publicação que só fala da diferença significativa. A hipótese nula, quando ela aceita, ela também é muito importante, ok? Então, assim, nós também no artigo nós colocamos aí um passo a passo para o jovem pesquisador aí, para ele verificar quando utilizar um teste paramétrico ou não, tá bom? E aí nós temos uma conclusão importante. Testes paramétricos devem ser aplicados em dados normalmente distribuídos, ok? E que satisfaçam as suposições básicas. E se você aplicar um teste paramétrico a um dado não paramétrico, existe um risco muito grande de você entrar no erro do tipo 1, tá? E aí entra na parte do viés de publicação, não é? Então, a publicação correta dos testes estatísticos e com rigor diminuirá a ocorrência do viés de publicação, tá bom? Então, assim, o que é a teoria sem a prática e a prática sem estatística. É importante que o jovem pesquisador ele entenda essa informação, já que a gente está falando de uma temática importante, que é atividade física e saúde, os artigos que são também publicados nessa área. Muito obrigado.